esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos do dia e noite que gritarem por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Amados filhos, começando a palavra de Deus para nós no livro do Êxodo, os amalecitas vieram para atacar Israel em Rafidim. O que nós precisamos entender aqui? Moisés atravessa com o povo de Israel, com aquele mar que se abriu, libertando aquele povo da escravidão do faraó. Moisés passa por eles, porém vai precisar passar pela região desértica, uma região de difícil sobrevivência, mas que os amalecitas eram dono daquela região. Moisés precisa atravessar com aquele povo de Deus naquela região dos amalecitas, que eram inimigos ferozes contra os israelitas. E quando Moisés pisa no deserto, e aqui nós vamos precisar entender, como se não bastasse os amalecitas, o deserto era terra desconhecida no sentido de difícil para o povo de Israel. No deserto era um calor insuportável durante o dia, e à noite era um outro frio insuportável. Eles não atravessaram o deserto de uma noite para o dia. Foram dias e mais dias atravessando o deserto, e depois eles encontram os amalecitas
que atacam o povo de Israel. Moisés pede para os seus sacerdotes buscar entre o povo homens valentes, fortes, para irem combaterem os amalecitas. Enquanto isto, Moisés subiria ao morro, a montanha, com Arão e Hur, para interceder por aqueles que estão na guerra. Nós precisamos entender a dimensão de uma intercessão. Quando o padre diz assim: olha, vamos rezar por esse menino, por essa mãe, por essa situação dessa pessoa. Quando o padre convoca a comunidade para rezar por uma situação, nós estamos entrando em total sintonia com Deus. É o momento em que Deus para nos ouvir, porque é o momento mais nobre de um filho de Deus que para dialogar com Deus. E aqui mostra Moisés subindo a montanha, e o povo começaram a guerra, e enquanto Moisés ainda estava com a vara estendida, erguida em direção àquele povo, o povo vencia os amalecitas. Mas quando Moisés se cansava de estar com as mãos erguidas e baixava as mãos, o povo perdia. Então, os dois que lá estavam, Arão e Hur, percebendo o cansaço de Moisés, colocou-o sentado numa pedra, e os dois, um segurava num braço e o outro no outro braço, para sustentar a mão cansada de Moisés. E enquanto isso acontecia, os israelitas ganhavam a guerra contra os amalecitas. Os amalecitas hoje representam um mal que carregamos dentro de nós, nas guerras que estamos travando para ter uma vida que agrada a Deus. O povo estava atravessando o deserto para ir ao encontro do coração de Deus, que é a terra prometida. Nós estamos aqui atravessando os nossos desertos, lutando contra os malecitas das nossas vidas, das nossas histórias, para conquistarmos o coração, a terra prometida, que é o coração de Deus. E veja bem, amados irmãos, essa guerra não durou 1 hora ou 2 horas. O texto diz que ao nascer do sol, eles venceram. Foi um dia inteiro. Moisés com as mãos erguidas e Arão e Hur segurando as mãos de Moisés. Na sua vida, na sua história, quantas pessoas foram Arão e Hur segurando você?
Quantas pessoas foram Moisés na sua vida, intercedendo por você nas suas lutas, intercedendo pela sua família, intercedendo pela sua história. Quantos monges, enquanto dormimos, os monges de madrugada rezando por nós. A igreja é esse novo Moisés que quer nos levar para a terra prometida, para o coração de Deus. Por isso nos diz aqui o salmista: do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Amados filhos, quantas pessoas têm levado uma vida como se não dependesse de Deus, como se o seu socorro viesse de um sistema governamental, do seu trabalho, da sua capacidade intelectiva, como se isso só por si só basta e nada tem a ver com Deus. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Caríssimo, diz a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Timóteos: permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Amados filhos, aqui está uma profunda catequese que nós estamos ou temos esquecido. Olha, o tempo de hoje, o que a gente vê pelas TVs, o que a gente vê pelos meios de comunicação, pelos faces da vida, não está fácil. Falta catequese para os católicos. O padre não está falando do não católico. O padre está falando para nós católicos. Diz aqui: permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem aprendeste, desde a infância conheces a Sagrada Escritura. A nossa catequese não começa na infância. Desde lá conhecemos passo a passo a Sagrada Escritura. Escritura essa que nos comunica a sabedoria, que conduz à salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, amados irmãos, precisamos corrigir a nossa educação na justiça de Deus, a fim de que o homem Deus, diz a palavra de Deus, seja perfeito e qualificado para toda a obra. Então, filhos, como nós temos nos afastado da verdade de Deus, e aqui corre um grande perigo da nossa vida de oração enfraquecer, porque nos afastamos da Sagrada Escritura, nos afastamos da doutrina da Santa Igreja, e quando nós nos afastamos, nós vamos enfraquecendo e o inimigo vai vencendo. O inimigo vai vencendo em nós. E o que o inimigo pode estar falando? Nosso pecado, nossa aridez. Cada vez mais eu tenho visto católicos áridos,
num deserto infinito, num deserto, numa secura, numa indisposição de estar na presença de Deus. Cada vez mais nós estamos vendo, o mundo tem nos convencido. Nossa esperança, amados irmãos, politicamente falando, não está nesses dois homens, está em Deus, somente em Deus. Nossa salvação nunca esteve nas mãos de homem nenhum. Entendamos, está em Deus, porque Deus, desde a história da fundação do mundo, nunca nos decepcionou. Deus não diz que vai fazer uma coisa e deixou de fazer. Nós estamos entrando no mundo dos pagãos. Precisamos retornar à palavra de Deus, experimentá-la, ouvi-la e saboreá-la, a Sagrada Escritura, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, em virtude da sua manifestação gloriosa. Insiste oportuno e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Cuidado como estamos orientando as pessoas. Fora da doutrina, nós estamos nos enganando e enganando o outro. Olhemos a vida, a história dos santos. Olhemos os santos dos nossos mais recentes para nós. Madre Teresa de Calcutá viveu confiando em Deus. Não foi nos poderes públicos, foi em Deus. Eu já não aceito nada do meu WhatsApp. É tanta coisa que a nossa cabeça fica doida. Eu não quero ficar doido. Eu quero amar a Deus. Então somente Deus, e o mundo pagão não pode tirar isso de mim. Nós entramos tanto num paganismo que o outro que por pensar diferente de mim passa a ser meu inimigo. E nós precisamos retornar a uma vida que vai agradar a Deus. Por isso Jesus já dizia aqui uma parábola. Jesus chama os seus discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Amados, estamos vivendo o que estamos vivendo porque a igreja não está rezando, nós não estamos intercedendo. Esses dias achei um vídeo e aí eu parei. Alguém protestante falando mal dos padres, falando mal do Papa, falando mal do bispo, e dizendo que nós evangélicos sim, é que estamos lutando pela verdade. Verdade esta que está fora da palavra de Deus. A verdade é Cristo.
Cristo é a verdade. Se o mundo político vivesse para Cristo, não estaríamos do jeito que estamos. E são eles que se candidatam, porque a Igreja Católica não permite que seus padres se candidatem, para não se contaminarem como estamos por aí neste mundo de hoje. Compreende? Então, nós precisamos de justiça, mas a justiça que parte de Deus. Por isso há essa confusão, porque estamos confiando não em Deus, por isso a necessidade de rezar sempre. E aqui Jesus mostra uma parábola. Parábola é uma invenção de Jesus, não é algo que aconteceu. Então Jesus achou um caminho de explicar melhor o que ele quer dizer. Então ele apresenta uma viúva e um juiz, que o juiz não temia Deus, não respeitava ninguém, mas essa viúva insistia para que ele fizesse justiça contra os seus inimigos, que ela conseguisse o benefício que deveria ser de direito. E a viuvez naquele tempo era a pessoa que era renegada, totalmente renegada. E essa viúva insistia para que esse juiz lhe fizesse justiça. E aí o juiz pensou bem: há quantos anos essa mulher chata vem atrás de mim? Não aguento mais, vou fazer o que ela quer, vou fazer justiça. Ela pode se desequilibrar e me atacar, vou fazer justiça. E assim ele fez. E aí a pergunta que Jesus faz: ora, se esse juiz injusto foi capaz de fazer coisa boa, quanto mais teu Deus é capaz de fazer justiça. Então nós esperamos em Deus, somente em Deus. E aí o texto vai dizer o seguinte para nós: quando Deus fará a justiça sem demora e fará logo, aqui é que mora um perigo nosso, porque a nossa oração é uma oração imediatista. Nós rezamos, dormimos e quando acordamos já queremos ver a graça lá. Nossa oração é imediatista. Só que para Deus um dia é como se fosse um ano, e um ano como se fosse um dia. Então Jesus diz aqui a insistência de rezar. Se Moisés insistisse no cansaço, não tivesse ninguém com ele, como é pouco importante nós nos unirmos em oração para elevarmos a experiência de Deus, ser mais forte na vida do outro e na minha vida. É simples. Quanto mais eu rezo, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu deixo de rezar, mais eu me afasto de Deus. Essa é a verdade. Alguém mandava uma mensagem para mim, eu até gostaria que vocês ouvissem, mas não posso, dizendo: ora, eu faço tudo direitinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Ora, é pecado se matar? Tudo está dando errado. Ora, mas é pecado se matar.
né, padre? Pecado é se matar. Mas não é pecado eu viver do jeito que eu estou vivendo? A minha vida nada dá certo? Veja bem, qual foi a sua escolha? O que tem sido a sua escolha na tua vida? É Deus que é culpado da escolha que eu fiz, que você faz? Todo momento que a gente vive achando que o nosso bolso é maior do que Deus, e depois Deus é culpado, passa a noite num barzinho, não seja lá onde for, e as coisas acontecem ruins, e aí é Deus que é culpado. Eu tenho tempo para tantas coisas e não tenho tempo para Deus, e depois Deus é culpado. As minhas más escolhas caem na conta de Deus? Vai sempre cair na conta de Deus? Como é que é isso? Eu preciso me questionar, eu preciso me auto-perguntar se Deus é culpado pelas coisas que dão errado na minha vida. E quando é que eu vou me questionar? Quando foi que eu me afastei de Deus? Quando foi que eu parei de vir à missa? Quando foi que eu parei de rezar o terço? Quando foi que eu parei de adorar Jesus? Eu preciso me perguntar. Eu preciso me questionar. Não questionar a Deus. Não é Deus o culpado da bagunça do mundo. Não é Deus o culpado da desordem da tua família. Então nós precisamos voltar a nossa vida para a verdade de Deus, voltar a rezar, e a rezar com amor. Amados filhos, entenda, reze sempre. Não está com vontade de rezar? Reze sem vontade. Não está com vontade de adorar Jesus? Adore sem vontade. Vai você para um lado e o terço para o outro, dorme. Mas dorme rezando. Dorme olhando para Deus. Dorme contemplando a Deus. É preciso voltar para Deus. E pensa sempre o que o Padre sempre diz: não é Deus que precisa de mim ou precisa de você, é você que precisa de Deus. Nós é que precisamos de Deus, e porque precisamos de Deus, vamos sempre voltar a nossa vida para aquele do qual nós necessitamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.